Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, em nosso quadro Dica Rápida, eu falarei a respeito do uso dos porquês. Pois é, vira e mexe, eles vivem aparecendo em nossas vidas causando muitas dúvidas. Aliás, causavam dúvidas, porque a partir de agora vocês irão entender melhor esse uso. Vamos lá então? Vamos começar então falando do porquê, aquele que é junto e sem acento. O porquê junto e sem acento é usado principalmente em respostas e em explicações. Este tipo de porquê indica a causa ou a explicação de alguma coisa, né? Ele também pode ser substituído por outras palavras que são sinônimas. Pois, visto que, uma vez que, por causa de que e não por causa que, e também por dado que. Vamos ver aqui alguns exemplos, olhem só. Ela está cansada porque trabalhou o dia todo. Outro exemplo. Não iremos ao parque porque choverá muito. Percebam vocês aí que esses exemplos, por se tratarem de uma explicação, trazem um porquê que também pode ser substituído pelo pois, pelo visto que, ou então por até uma vez que. Ela está cansada, pois, visto que, ou uma vez que, trabalhou o dia todo. Outro exemplo. Não iremos ao parque, pois, visto que, ou uma vez que, choverá à noite. Agora nós vamos falar a respeito do porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento ele pode ser usado para introduzir uma pergunta. Dessa forma ele tem um caráter interrogativo para fazer perguntas, né? Por isso ele também pode ser substituído por algumas outras expressões. Por exemplo, por qual motivo, por que motivo, por qual razão ou por que razão. Novamente, nós vamos ver alguns exemplos aqui na tela. Prestem atenção vocês. Por que você não tira suas férias logo? É o primeiro exemplo. Por que você não foi à escola hoje? Outro exemplo. Mais uma vez, observem nos outros exemplos abaixo a substituição do porquê separado e sem acento pelas expressões por qual motivo, por que motivo, por qual razão e por que razão. Por qual motivo ou por qual razão você não tira suas férias logo? Outro exemplo. Por que motivo ou por que razão você não foi à escola hoje? Outro uso bastante interessante do porquê separado e sem acento é como se fosse uma espécie de pronome relativo. Nesse caso aí, como pronome relativo, ele pode ser facilmente substituído pelas palavras pelo qual, pelos quais, pelas quais, por qual ou por quais. Vejam mais alguns exemplos. Não achei o caminho porque passei. Outro exemplo. As razões por que fui embora são pessoais. Substituindo esse porquê por expressões relativas, nós temos abaixo as seguintes situações. Não achei o caminho pelo qual ou o caminho por qual passei. As razões pelas quais ou por quais fui embora são pessoais. Outro uso que confunde bastante os usuários da língua é o do porquê separado e com acento. Esse tipo de porquê aí serve para ser utilizado em perguntas e em interrogações também, só que ele deve aparecer sempre no final dessas perguntas, seguido sempre, lógico, de um ponto de interrogação. Vamos lá para a tela para ver alguns exemplos desse tipo de porquê. Olha só, ele não saiu mais cedo hoje. Por quê? Havia uma fila enorme aqui. Por quê? As pessoas andam muito estressadas. Por quê? Com poucos minutos de chuva, as ruas e avenidas alagaram-se. Por quê? Olha só, com esses exemplos aí que eu acabei de mostrar para vocês, fica muito mais clara a situação de uso desse tipo de porquê, que é um dos mais simples que a gente viu até agora. Diz aí se não é. Ah, e se você estiver gostando desse conteúdo, não se esqueça de dar aquele apoio para o canal, hein? Curtindo e compartilhando esse vídeo, viu? Bom, e finalizando a nossa dica, né? Vamos falar do porquê junto e com acento. Ele também existe, né? Esse tipo de porquê aí equivale a um substantivo. Ele deve sempre vir precedido de um artigo definido ou de um artigo indefinido. E deve sempre, por causa disso, ser escrito assim: o porquê, os porquês ou um porquê e por aí vai.
né? Dizemos que ele é um substantivo, esse tipo de porquê, porque ele pode ser substituído pelos termos causa, motivo, razão, que também são substantivos. Na prática, vamos ver aí esses usos com alguns exemplos de novo aí na tela. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Gostaria de saber os porquês dessa tristeza. Vejam vocês que ele varia também em singular e plural, né? Abaixo nós temos as mesmas frases, porém com as substituições que eu havia mencionado para vocês antes. Prestem só atenção. Todos riam muito e ninguém me dizia o motivo ou a razão. Eu gostaria de saber os motivos ou gostaria de saber as causas dessa tristeza. Bom, e depois de tanto porquê para lá e para cá, né, para não confundir a cuca de vocês, lógico que o intuito aqui não é confundir, é de explicar, eu vou deixar aqui um quadro resumo bem prático com as dicas para o uso dos porquês. Olha só, porquê separado e sem acento é usado no início das perguntas. Porquê separado e com acento é usado no fim das perguntas. Porquê junto e sem acento é usado nas respostas. O porquê junto e com acento é usado como um substantivo e por causa disso ele pode ser substituído pelas palavras causa, motivo e razão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida e muito prática. Olha, voltem o vídeo, pausem, façam aí as suas anotações e aproveitem ao máximo esse material. Um grande abraço para vocês e até as próximas dicas. Tchau, tchau!